Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração e dar início a mais uma EBD. Senhor Deus, todo-poderoso, maravilhoso e santo, fiel e verdadeiro, Pai, na Tua presença nos reunimos, Pai, para aprender mais acerca de Ti, da Tua palavra, Senhor, que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a ministrar, a falar melhor aos nossos corações, Pai, neste dia que o Senhor nos preparou. Pai, perdoa os nossos pecados cometidos em obras, pensamentos, palavras, tudo que não lhe agradou ou entristeceu o Teu Espírito Santo de forma voluntária ou involuntária, Pai. Que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos cubra com o sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos purifique, Pai. Nos livre, Senhor, meu Deus, de todo mal, de todo investido do adversário, de toda retaliação. Pai, no nome de Jesus, vai trazendo em segurança os Teus filhos que aqui estarão. Papai, enquanto estivermos aqui reunidos, que o Senhor trabalhe, Senhor, na vida de cada membro dessa casa, que o Senhor trabalhe na família, Senhor, representada por cada um que aqui estará, que o Senhor visite, faça morada, Senhor, confortavelmente na vida, no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, visita com provisão, com cura, com libertação, visita com salvação, Pai, a vida dos nossos entes queridos que ainda não chegaram, Senhor, ao conhecimento da verdade, Pai. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de todo mal, de tudo aquilo que não provém de Ti. Afasta do nosso caminho toda pessoa usada pelo adversário, todo homem ladrão, violento, sanguinário, mal intencionado. Em nome de Jesus, Pai, nos cobre com Tua graça, Senhor, nos reveste com a Tua armadura, acampa os Teus santos ao nosso redor, Pai. Nos serve, Senhor, com a Tua glória, nos torne invisíveis aos olhos do adversário, Pai. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, meu Deus, nesta tarde, por cada bênção, cada provisão, cada livramento, por tudo, Pai, que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará em cada área das nossas vidas, Pai. Seja feito em cada aspecto das nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Não a nossa, Pai, mas a Tua vontade boa, perfeita e agradável. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de iniciar, hoje é a partir do capítulo 31, que não deu tempo de cobrir na última aula, mas ficou faltando falar do óleo da unção no capítulo 30, e eu quero fazer também uma pequena correção. E bem na última aula que eu disse, eu cheguei a dizer na última aula que quem prega, quem dá aula não é perfeito, e para comprovar, na última aula eu citei um nome errado. A esposa de Áquila é Priscila, não é Lídia. Durante a aula eu falei Lídia e fica um ponto de interrogação na cabeça, mas é Priscila e Áquila. Eu disse isso quando a gente estava tratando ali de, a maioria das vezes, Priscila ser citada primeiro do que Áquila, mostrando que provavelmente a igreja que se reunia na casa dela, a líder era Priscila, uma mulher diante da liderança. É o que dá a entender que ela tem a preeminência ali na liderança sobre o seu marido. Tratando a respeito disso, eu usei o termo mutualismo. E isso aqui não é uma correção, mas para facilitar, caso algumas, eu vi que as irmãs anotaram na última aula, um termo melhor para compreender isso é igualitarismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pesquisar mutualismo teológico, ministerial, provavelmente você não vai encontrar. Então o termo que você vai encontrar de forma mais fácil é igualitarismo. Luan, o que é o igualitarismo que você tratou na última aula? É a crença de que as mulheres podem sim ser pastoras e estarem liderando comunidades cristãs, presente também na figura feminina de liderança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Hulda, por exemplo, a profetisa. Quando encontram o livro da lei ali no tempo de Josias, o sacerdote e o rei vão pedir ajuda para quem? Para Hulda, uma profetisa, uma mulher. E diante da orientação que Deus dá através de Hulda, tanto o rei quanto o sacerdote obedecem. Então eu estou citando esse exemplo para citar que você vê, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mulheres em funções de liderança, sim, sobre homens, até sobre reis e sacerdotes, como nesse caso de Hulda. Tratando sobre o óleo da unção, ele fica no capítulo 30, versículos entre o 22 e o 33. Na correria da última aula, o professor é meio doido, ele se perde, vai para outros lados, e acaba o tempo de dar aula aqui, que nós temos uma hora, né? E então, cobrindo aqui, é interessante a gente notar, primeiro que, como eu disse na última aula, tratando do incenso, porque na última aula a gente tratou tanto do incenso sagrado, e deveria tratar também do óleo sagrado, acabou não dando tempo. Como eu disse acerca do incenso sagrado, eu quero dizer a mesma coisa sobre o óleo.
Você vai dizer aqui, você vai ver aqui na minha tradução, por exemplo, está citando mirra, cinamomo aromático, calo aromático, cálamo aromático, cássia. Em outras traduções vai estar um pouquinho diferente esses termos. E o que eu quero dizer? Evite, uma coisa que eu tenho comigo desde as primeiras vezes que eu comecei a ter oportunidade da saudação na igreja. Evite interpretação forçada. Se você pegar teólogos, comentários bíblicos, pregadores citando esse texto, no original a gente não tem nem certeza qual que é exatamente algumas dessas plantas, mas o cara vai e faz uma interpretação mirabolante. Essa planta aqui, se você esfregar, sai uma gota, isso simboliza um poder, isso aqui é o dom, isso aqui é um milagre, isso é a santidade, essa planta aqui é a fé. Da onde que tirou isso? A escritura interpreta a própria escritura. Então tenha cuidado, se é uma interpretação que está de acordo com o restante da Bíblia, amém. Mas uma interpretação que é baseada na sua própria ideia, que não é confirmada por nenhum outro texto da Bíblia, tradição, nada, é meio suspeito, né? Uma coisa é exegese, com X, exegese. O que é exegese? É eu extrair do texto aquilo que ele está dizendo e ensinando para nós. Exegese é correto, eu extraio do texto aquilo que ele está ensinando. Mas muitos pregadores fazem exegese, E-I-S-E, exegese. O que é exegese? Exegese é eu inserir no texto aquilo que o texto não está falando. Se você pegar esses itens aqui, tanto do óleo quanto do incenso, e você ler comentários bíblicos ou ouvir pregadores passando por esse texto, você vai ver um monte de interpretação diferente. Então eu prefiro ficar com o simples. Não significa isso que eles estão dizendo, porque a Bíblia não pode se contradizer, o Espírito Santo não pode se contradizer. Então eu não vou dar aqui uma interpretação para cada um desses itens. Vamos tratar do que realmente importa. Primeiro, que esse óleo, o incenso representava a oração. Esse óleo, ele também como incenso, não podia ser reproduzido para uso comum. Esse óleo, ele era para a consagração dos sacerdotes aqui no texto. Esse óleo talvez também seja usado nas lâmpadas, né, do tabernáculo. Só que no Antigo Testamento a gente vê o óleo sendo usado para unção sobre reis, profetas, sacerdotes. E esse óleo também, como em Isaías capítulo 1, versículo 6, sendo usado, não esse, né, mas o óleo sendo usado de forma medicinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque no Novo Testamento você não vai encontrar unção com óleo para comissionamento. Evangelista, apóstolo, pastor, vou derramar óleo na cabeça. Isso você não encontra no Novo Testamento. O que você encontra no Novo Testamento? Marcos capítulo 6, versículo 13 e Tiago capítulo 5, versículo 14. Estes são os únicos dois versículos. Marcos capítulo 6, versículo 13 vai dizer que os discípulos, ao serem enviados, eles expulsavam muitos demônios e eles curavam enfermos ungindo com óleo. Tiago 5,14 vai dizer que se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros, eles vão ungir com óleo e vão orar, e a oração da fé curará o enfermo. O que cura não é o óleo, perceba que é a oração da fé que vai curar. O óleo ali é uma espécie de ponto de contato. Isso não dá liberdade para mim sair usando e inventando ponto de contato da forma que eu quiser, muito menos usando o óleo da forma que eu quiser. A gente, no contexto brasileiro, principalmente pentecostal, neopentecostal, todo mundo já viu muitas vezes pessoas ungirem, unge parede, unge carro, unge chave, unge isso, unge aquilo. Até o próprio ministério, que é ungido em muitos ministérios, derramado óleo, você não encontra isso no Novo Testamento. Você só encontra o óleo sendo usado para oração de cura. Marcos 6,13 e Tiago 5,14. Isso significa, Luan, que não valeu de nada então a oração que eu fiz? Não, aí é um particular seu com Deus. Se você crê no ato profético que você fez de ungir ali, de clamar, ali é um particular seu com Deus. Agora, ensinando Bíblia, dentro da Bíblia a gente não encontra o óleo sendo usado dessa forma. Eu me recordo que minha mãe uma vez pegou até o óleo da igreja e passou no cachorro. O cachorro estava doente. Ela passou no cachorrinho em casa e fez uma oração com o óleo ungido da igreja, né? Muitas vezes não é nem óleo, né? Não é nem mesmo o óleo ali da oliveira, né? Da azeitona. Muitas vezes é um produto químico comprado,
sei lá, na Conde de Sarzeiras, em algum lugar, né? Que é orado, é consagrado. Agora, o mundo espiritual, deixa eu te dizer algo, a gente não pode pegar Deus e encerrar dentro de uma caixinha teológica e falar, olha, Deus é isso daqui, porque a minha teologia ensina isso. Eu já vi coisas que eu não encontro dentro da Bíblia, mas que eu acredito. Eu vi um pastor dentro do presídio que falavam que ele estava empurrando a cabeça das pessoas para derrubar. Fazia fila, ele orava, caía endemoniado um por um. Aí falaram que ele estava empurrando. Deus falou para ele, só sopra a partir de hoje. Tem isso na Bíblia? Não tem. Mas eu vi com os meus olhos, eu creio, e as pessoas chegavam, ele assoprava, caía endemoniado. Ele assoprava, saía o demônio da vida da pessoa. Tem isso na Bíblia? Não. Só que eu não posso pegar Deus e pôr dentro da minha caixinha teológica e falar, olha, Deus só age assim. Deus só faz dessa forma. Eu vi um endemoniado, um pastor pegar um copo de água, fazer uma oração na mente, sem proclamar a palavra, e dar essa água. E essa água fazer efeito, o endemoniado cair para trás. Isso se encaixa dentro da minha caixinha teológica? Não, mas eu vi, eu acredito. Então, quando Paulo dá ali dons, uma lista de dons, ele não está querendo encerrar aquilo ali e falar, olha, Deus só age assim, dessa forma. Qualquer outra coisa não é Deus. Não, não é isso. Ele está citando os principais dons espirituais. Deus tem a sua multiforme graça, Ele pode agir de muitas formas que a gente não conhece e não entende. Então, deixando isso bem claro, tá bom? Estamos aqui ensinando Bíblia, mas eu não posso encerrar Deus dentro de uma caixinha e colocar Ele dentro de uma gaveta. A aula do capítulo 31 e a gente já passou 15 minutos tratando dessas questões. Mas, amém, glória a Deus por isso. O óleo, por quê? Só mais um adendo. Por que o óleo é usado nesse ponto de contato em oração de cura no Novo Testamento? Você já viu a parábola do bom samaritano? Jesus manda fazer o quê? Manda tratar com óleo as feridas. Então o óleo é uma questão medicinal. Isaías capítulo 1, versículo 6 diz que as feridas do meu povo não foram amolecidas com óleo. Então o óleo físico, ele é medicinal. Então, consequentemente, você faz essa ligação entre ungir com óleo medicinal e fazer a oração de cura. Agora, 1 João, epístola, 1 João, capítulo 2, versículo 20. Eu vou ler aqui, ó. Olha isso, unção no Novo Testamento. 1 João, capítulo 2, versículo de número 20. Olha isso daqui. Eu citei na última aula, mas eu não li. 1 João, capítulo 2, versículo de número 20. É 1 João, eu acho. Capítulo, tá certo, estou vendo o capítulo errado. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Vê o versículo 27 do mesmo capítulo. 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como ela ensinou a vocês. Então vocês têm a unção que vem do Santo, todos têm conhecimento. É o que eu disse na última aula, todo cristão tem unção. Unção é o que no Novo Testamento? É a presença do Espírito Santo de Deus. Em Efésios 1,13, quando você creu no Evangelho, foi selado com o Espírito Santo. E esse selado com o Espírito Santo vai ter outras interpretações diferentes, mas a minha particularmente, selado com o Espírito Santo, apesar de ser pentecostal, selado com o Espírito Santo para mim não é batismo com o Espírito Santo. Por quê? Diz que quem creu no Evangelho foi selado com o Espírito Santo. Então os irmãos tradicionais, que não são pentecostais, que não creem em batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder, que não falam em línguas, que não profetizam, que não manifestam os dons do Espírito, então eles não creram no Evangelho, não foram selados com o Espírito. Só nós, só os pentecostais que são selados com o Espírito. Não, selado com o Espírito é habitação. O Espírito habita em você, você tem unção, não precisa derramar um litro de azeite na cabeça, não precisa ir para o meio do mato, virar o azeite na cabeça, sair falando em mistério, não. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, amém? Agora sim, feito esses quase 20 minutos de adendos, vamos entrar no capítulo 31. É interessante que
Ai meu Deus, toda vez que eu vou entrar no 31 eu lembro de alguma coisa. No Novo Testamento, a ordenação ao ministério no Novo Testamento é feita por imposição de mãos. Atos capítulo 13. Isso está ligado ao que? A transferência de bênção. Você vê lá o patriarca abençoando os seus filhos em Gênesis. E você vê também transferência de espírito, do espírito, da unção, da graça. Quando você vê Moisés colocando as mãos sobre Josué, você vê essa transferência. Que é interessante que Jesus fez essa transferência, que quando ele sobe ao céu, ele envia o Espírito sobre toda a sua igreja. Não é só para o pastor, não é só para a pastora, não é só para o líder de jovens, líder de departamento, é para toda a sua igreja a presença do Espírito Santo. Amém? Capítulo de número 31, então, temos aqui os artífices do tabernáculo. E eu gosto muito desse texto, porque dá uma pregação muito boa aqui. Veja bem. Aqui Deus chama Bezalel pelo nome, escolheu ele, uma vocação chamada individual. Bezalel significa na sombra de Deus, na sombra de El. El é um nome genérico para Deus no Antigo Testamento. Na sombra de El. Olha o homem que Deus escolheu, Bezalel, na sombra de Deus. O projeto Deus deu para Moisés, mas a execução vai ser para Bezalel. Tem espaço para você na obra de Deus, viu? Às vezes Deus dá o projeto para um, mas quem executa é outro, quem Deus levanta é outro, quem Deus usa para ajudar é outro. Tem espaço para você na obra de Deus. Deus faz uma vocação chamada individual. Deus chamou ele pelo nome. Ele é Bezalel, ele está na sombra de Deus. Ele é filho de Uri. Uri significa fogo. Olha que interessante, ele tá, se a gente for fazer uma análise do nome dele, ele está na sombra de Deus, e ele é filho de Uri. Filho de Uri, Uri significa fogo. É interessante que em Romanos, Paulo vai dizer, sede fervorosos no Espírito. Ser fervoroso não é coisa de pentecostal, ser fervoroso é mandamento. Sede fervorosos no Espírito. Então ele está na sombra de Deus e ele é filho de Uri. Uri significa fogo. E ele é filho de Ur. Ur traz a ideia de brilho, de algo luminoso. Traz a ideia de luz. Então se a gente for fazer uma análise aqui, devocional, é claro, né? Desse nome, ele é Bezalel, filho de Uri, filho de Ur. Ele é alguém que está na sombra de Deus. Ele tem o fogo e ele anda na luz. Tem crente que parece que só anda nas trevas, né? Mas ele anda na luz, ele tem o fogo e ele está na sombra de Deus. Deus vai e escolhe esse homem. Ele é da tribo de Judá. A gente já viu que quem foi separado para carregar os itens do tabernáculo foi a tribo de Levi. Só que aqui Deus escolhe alguém para construir, não da tribo de Levi, da tribo de Judá. Deus quebra protocolo para levantar e para usar alguém na obra dele. Às vezes os homens olham para você e falam, você não pode, você não dá, o motivo é esse. O protocolo, o padrão aqui é esse. Mas Deus quebra o protocolo para levantar alguém. Deus quebra o protocolo e capacita alguém. A Bíblia diz que Deus disse que encheu ele com o Espírito Santo para inventar invenções. O Espírito de Deus pode te capacitar não somente a pregar, cantar, pastorear, mas o Espírito de Deus pode te capacitar em funções do dia a dia. Talvez no seu trabalho você quer algo, uma promoção, você quer um cargo, você quer uma porta de trabalho aberta, e você olha e você acha que você não tem a capacidade daquilo, mas o Espírito Santo de Deus te capacita também para a tua rotina do dia a dia. Deus capacitou ele como artesão do tabernáculo. Deus pode te capacitar na função e na área em que você trabalha. Deus pode te capacitar a fazer com mais excelência a função que você faz na obra dele, independente de qual seja essa área e essa função. Nós já dissemos hoje sobre a multiforme graça de Deus. Então a Bíblia diz, e o enchi com o Espírito de Deus, de habilidade, inteligência, conhecimento, olha que coisa linda, para elaborar, capítulo 31, versículo 4, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, olha a capacitação que Deus deu para ele, para entalho de madeira, para todo tipo artesanal. Tem uma tradução que diz assim, inventar invenções.
parece redundância, mas é para expressar realmente a multiplicidade daquilo que Deus capacitou ele. Inventar invenções. Deus pode te capacitar a dar muito fruto na obra dele, para a glória do nome dele. Deus te faz um chamado, perceba, Deus chamou ele para fazer isso, e o próprio Espírito de Deus capacitou ele a fazer essa função. Então Deus, ele é aquele que te capacita a cumprir a ordem que ele te deu. Se Deus te enviou para algo, te levantou como algo, é o mesmo Deus que vai te capacitar a exercer esse algo para o qual ele tem te chamado. Na presença de Deus, eu costumo dizer, né, que quem não tem chamado quer fazer tudo, mas quem tem chamado normalmente se sente insuficiente, como Moisés, Jeremias, e aí Deus vem e capacita, para mostrar que a glória dele, ele capacita quem ele quer, ele usa quem ele quer, ele faz da forma e do tempo que ele quer. Então Deus chama e Deus capacita. Deus sempre, preste atenção nisso, Deus sempre vai nos usar para construir algo. Aqui ele está usando Bezalel para construir o tabernáculo, mas ele sempre vai usar a minha e a tua vida para construir algo na presença dele, na obra dele, dentro do nosso lar, do nosso maior ministério, a nossa família. Deus pode te capacitar a construir uma família, a construir um lar, mais do que uma casa, um lar. Deus pode te capacitar a construir coisas lindas na presença dele. Aqui é interessante que a gente vê também que a arte é um dom de Deus. A arte é um dom de Deus, você sabia disso? E hoje a gente vive um tempo, se eu não me engano, foi da plataforma Brasil Paralelo, que anos atrás eu assisti um documentário que chama O Fim do Belo. Vê esse documentário, O Fim do Belo. Sabe qual que é a ideia que traz esse documentário? Se você pegar a arte antigamente, é inacreditável o que o ser humano era capaz de fazer, de arquitetura, de construção, na época dos gregos, dos romanos, na época clássica. Você vê escultura esculpida no mármore que parece tecido na estátua, assim, tamanha habilidade de arte do ser humano. Aí, por que o fim do belo? Porque hoje a arte, o belo, é escarnecido. Hoje o cara pega uma banana, cola com uma fita na parede e vende isso por milhões de dólares como uma arte. Eu vi outro dia o cara parado, não tinha nada em cima da mesa, ele fazia assim com a mão. E ele vendeu uma escultura invisível por milhares de dólares, uma escultura invisível. Eu não sei se é mais doido ele ou quem comprou e levou embora. Tá entendendo? É o fim do belo. A arte hoje é escarnecida. A arte é um dom de Deus. A música bem tocada pode levar você às lágrimas, porque toca no seu emocional. Isso é arte. Um filme bem contado pode trazer valores bons para mim, para a tua vida, isso é arte. Mas o que a gente vê hoje na música? Zombaria, pecado, prostituição, droga, crime. O que a gente vê hoje no cinema? As séries que a gente mais gosta de assistir, que mais se espalha hoje em dia, ela idolatra ladrões. Por exemplo, acho que a série que eu vejo que mais todo mundo fala que assistiu, que é boa, da Netflix, La Casa de Papel. O que é aquilo? É um assalto a banco, mas todo mundo assiste, gosta e fala, olha que lindo. Você chega a torcer pelos bandidos quando você assiste. Você está entendendo o que eles estão fazendo com a arte? Isso é um plano, isso daqui não é algo aleatório. A gente viu aí, não sei se vocês estão por dentro de toda essa série de arquivos que vazaram aí do americano lá, do Epstein. Isso mostra que o mundo que a gente vive, ele é governado por uma elite demoníaca, satânica, e ela coloca a mão suja dela em tudo, na arte, no cinema, na música. A indústria da música americana é dominada por eles, a indústria da arte, a indústria do cinema. Então você vê que eles querem destruir tudo aquilo que te leva a contemplar a beleza da criação de Deus. Então veja esse comentário, faz anos que eu vi, eu nem lembro muito dele, mas ele traz essa ideia central. Até na arquitetura, se você pega as casas antigas, são bem construídas, elaboradas, coisas lindas, né? Lindo, né? Essas cidades que você vai, que as construções são mais antigas, né? Você fala, nossa, quanta coisa linda. Você pega hoje em dia, é tudo padrão, tudo quadrado. Que é isso? É o fim do belo. Então você vê que a arte é um instrumento de Deus. Então, seguindo aqui, a gente vê, olha, eu não tinha nem anotado isso aqui. Como é bom quando Deus conduz assim, né?
Sábado, aqui é citado novamente o sábado. A gente vai ver no Antigo Testamento muitas vezes. O sábado eu já cobri em outras aulas. E por favor, se você está pegando essa aula para assistir agora, assista as outras, porque aí você vai ver que eu já expliquei muito detalhadamente que o sábado é para Israel e não para a igreja. Então, como eu já expliquei, eu não vou tomar tempo dessa aula para explicar isso detalhadamente de novo. O sábado é um sinal entre Deus e Israel. O templo se foi de Israel, mas o sábado continua como sinal para eles, não para a igreja. Jesus ressuscita num domingo, aparece em dias de domingo. A igreja primitiva, tanto a Bíblia quanto a tradição, diz que se reunia em domingos. Então não é que o domingo é mais especial que o sábado ou o sábado que o domingo. O princípio que permanece é reservar e separar tempo para buscar Deus. Aqui o sábado é citado e diz que aquele que profanar o sábado morrerá. A partir do versículo 12 do capítulo 31, vai tratar do sábado e das duas tábuas da aliança. É interessante que em Números capítulo 15, versículo 32 e 36, a gente tem um exemplo de um homem que ele não guarda o sábado e essa penalidade é cumprida na vida dele, é executada contra a vida dele. Qual que é o princípio que permanece aqui para nós no Novo Testamento, para a igreja? Aquele homem, ele não valorizou o dia que era o dia de culto. Quando a gente não valoriza o tempo para Deus e o dia que é dia de culto, a morte espiritual está às portas. A pessoa não valoriza, não separa tempo para Deus. A pessoa não prioriza, como esse homem não priorizou o sábado, era o dia de separar para Deus, era o dia de culto para o judeu. Como ele não priorizou o dia de culto, ele morre. O princípio que fica para nós na nova aliança: quando eu não priorizo o dia de culto, quando eu não priorizo colocar Deus como prioridade na minha vida e separar tempo para Deus, a morte espiritual, ela já está às portas. Você enfraquece, você morre espiritualmente. Então não despreze o tempo com Deus, não despreze o seu culto. É interessante que aparecem as duas tábuas da lei, elas são entregues a Moisés e elas são colocadas quando o tabernáculo vai ser levantado no final de Êxodo. Quem já leu Hebreu sabe que as tábuas da lei, as tábuas com os 10 mandamentos, ela era colocada dentro da Arca da Aliança. Agora, olha que interessante isso. Eu já tinha lido muitas vezes e eu nunca compreendi dessa forma. O centro, o núcleo do tabernáculo, todo mundo vai falar para você, é o Santo dos Santos. Outros vão falar para você, o núcleo do tabernáculo é a Arca da Aliança dentro do Santo dos Santos, é a presença de Deus. Só que ninguém fala para você que o que é mais importante do que o Santo dos Santos, mais importante do que a Arca da Aliança, é a palavra que está dentro da Arca da Aliança. O núcleo do tabernáculo, o essencial, o mais importante, é a palavra de Deus que está dentro da Arca da Aliança. Se a palavra estiver no centro, estiver no núcleo, aí sim, tudo ao redor está nos conformes do padrão. Aleluia. Quando a gente olha para tudo isso daqui, quem construiu? Deus deu o projeto para Moisés. Deus levantou Bezalel. Deus levantou Aizamaque, olha só, eu nem escrevi, agora que eu lembrei. Escolhi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, da menor tribo, mas Deus enxergou ele. Ele é Aizamaque, ele é Aholiabe. Aholiabe significa tenda do meu pai. Por que eu não anotei isso? Olha, tenda do pai, Aholiabe, tenda do meu pai. Deus levanta ele da tribo de Dan, da menor tribo, para ajudar Bezalel. Luan, não entendi. Deus vai levantar pessoas que ninguém está enxergando. Pode ser do menor lugar, da menor tribo. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai levantar pessoas com provisão, com socorro, com ajuda, com um ombro, com uma mão estendida, para te ajudar na obra dele. Dentro da tenda do meu pai, ó, Aholiabe significa tenda do pai. Eu precisava rabiscar isso aqui na folha, senão quando for passar para o livro não vai ter isso daqui. É interessante que, então, obrigado, pastor. Então, a tábua, eu lembrei porque eu preguei essa palavra aqui um dia, Aholiabe, para me cobrir ele também depois. Então, as tábuas da lei, tudo ali é construído por quem? Bezalel, Aholiabe, por isso que eu lembrei do Aholiabe, e outros artesãos que ajudavam eles, correto? Tudo foi construído por homens.
Agora, os mandamentos da tábua, foi o homem que construiu? Não. Então perceba, foi o dedo de Deus, o texto da Bíblia diz. Então perceba que o mais importante ali, é claro, com toda a sua glória, o Santo dos Santos representa, né, a presença de Deus, a arca simboliza a presença de Deus, Deus descia sobre ela, no Santo dos Santos, falava face a face ali, né? Só que o interessante é que o mais importante ali ninguém percebe. Tudo ali foi construído por homem, menos os mandamentos. O alicerce do tabernáculo ali é os mandamentos. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. O mais importante na igreja é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no centro. A palavra de Deus tem que ter preeminência. Está correto? É preeminência? Que fala preeminência, né? Ou é proeminência? Agora confundiu, né? Não tem nem como pesquisar. Semana passada foi o dedão, né? Se era polegar, o dedão no pé ou não era. Até hoje eu não sei. Pode usar polegar. Pode usar polegar. Olha, veja bem, tem um livro que eu gosto muito. Ele moldou a minha mente sobre o que eu penso de pregação e eu dei ele de presente para um amigo meu, pregador. Eu já tinha lido algumas vezes, rabiscado todo, dei de presente. Que chama Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones já morreu, foi um dos maiores expositores bíblicos dos últimos séculos, e ele escreve esse livro, são palestras dele após mais de 40 anos pastoreando. E sabe o que ele fala, porque eu estou citando esse livro? Porque tem um capítulo que ele trata disso, que a palavra tem que ter a preeminência, tem que estar em primeiro lugar na igreja. E ele vai fazer uma afirmação que eu acho muito interessante. Ele como pastor há 40 anos, ele diz assim: a maioria dos problemas que eu teria dentro do gabinete pastoral aconselhando as pessoas são evitados a partir do momento que eu prego a palavra de Deus com fidelidade. Verdade. Porque enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, Deus está tratando e corrigindo de problemas na igreja que os membros não me contaram, que talvez chegaria à salinha ali de reunião para me tratar deles, mas não chegou ao gabinete pastoral, porque a própria palavra e o Espírito fez o trabalho. Então a palavra ela tem que ter o primeiro lugar dentro da igreja, ela vai solucionar muitos problemas que a gente nem sequer imagina. Eu vi outro dia o pregador Elson de Assis falar algo que é verdade. A palavra de Deus é algo que Deus te pega, esfrega a tua cara no chão, levanta, esfrega a tua cara no chão de novo, te corrige, te aperta, e o irmão que está sentado do seu lado nem sabe como que a palavra está te cortando. Então a palavra ela tem esse poder, né, de cortar, de ir na divisão da alma com o espírito, de coisas que ninguém imagina, mas Deus está tratando com você ali dentro. Então dê prioridade à palavra de Deus na sua vida e no seu ministério. Spurgeon tinha uma frase muito interessante também, que eu que gosto de ler muito livro, eu guardei e peguei para mim essa frase já faz anos. Visite bons livros, mas faça a sua morada na Bíblia. Sabe qual que é o problema de muito jovem? Hoje em dia eu não vejo muito, mas antigamente eu sei que tem, mas eu já não perco tempo. Mas antigamente eu via muito jovem debatendo teologia na internet. E aí quando eu ia perguntar, falava: jovem, você já leu a Bíblia? Eles falavam que não, mas já li o livro do Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, de não sei quem lá. Tá, mas teólogos têm as suas opiniões diversas, a interpretação deles diferencia de um para o outro. Você tem que ter a sua base bíblica. Então leia bons livros, visite bons livros, mas faça a sua morada na Bíblia Sagrada. A Bíblia é algo que você tem que ler todo dia. Se você pula essa etapa, em vez de ler Bíblia, você vai ler livros antes de você conhecer Bíblia, qualquer vento de doutrina, como Paulo diz, vai te levar. Porque aí você pega lá um teólogo cessacionista, ele vai dizer que os dons do Espírito não são para hoje. Não tem um versículo na Bíblia para dar base bíblica para isso, mas ele ensina isso em vídeo, em pregação, em livro. Aí o jovem lê e fala: opa, resolveu os meus problemas, porque agora então eu posso viver, não preciso mais buscar, não preciso buscar dom espiritual. Se alguém revelar algo na minha vida que eu estou errado, eu vou falar que é mentira, porque profecia para mim não existe. Você percebe como justifica a vida que a pessoa está levando? E ela não precisa mais buscar nem obedecer a Deus. Aí ela morre espiritualmente, ela cai no antinomismo. Luan, o que é antinomismo? Antinomismo, contra a lei, contra os mandamentos. Antinomismo é a crença de que eu posso viver de qualquer forma e eu vou ser salvo mesmo assim. Você sabia que tem muito jovem que está acreditando nisso hoje em dia?
Antinomismo, posso viver da forma que eu quiser, eu vou ser salvo. É a hipergraça, né? A graça de Deus cobre todas as coisas. Lembra de Pedro? Pedro é pastor da igreja de Jerusalém. É o Novo Testamento, é o tempo da graça, sim ou não? Aí vem Ananias e Safira. Aí Pedro fala, tu morrerás aí, eles caem morto. Mas é o tempo da graça. Ah, Luan, mas Deus não faz isso. Ananias e Safira caiu morto por mentir ao Espírito Santo de Deus e à igreja. Caiu morto dentro da igreja. Então a gente tem que ter cuidado com as doutrinas hoje em dia. Visite bons livros, eu amo ler livros. Estou sempre com um livro lendo. Mas todo santo dia eu leio meus 5 capítulos de Bíblia ali. Então leia a Bíblia e depois vá para os livros. Aí você vai ter base bíblica para você julgar, para você ler um livro com a caneta na mão ali, riscar e anotar onde o teólogo está acertando, onde ele está errando, onde a opinião dele diferencia da sua. Está entendendo? Então vamos seguir aqui. Eu me empolgo, gente, me dá um toque aí que eu não consigo. 5h38. 5h38, meu Deus do céu. Vamos tentar cobrir. Tem o capítulo 32. Acho que dá, vamos que dá. Cobrir o capítulo 32. Só que é o capítulo do bezerro de ouro. Tem que dar uma corrida, hein? Esse capítulo é forte. É um dos capítulos mais conhecidos de Êxodo. É o capítulo 32 do bezerro de ouro. Parece que toda a história vem sendo construída para chegar aqui nesse momento, né? Eu sei que o clímax do livro, ponto alto, é lá no último capítulo, o tabernáculo sendo cheio da glória de Deus, mas aqui é um capítulo central. Por quê? O povo viu Deus falando do alto do Sinai, o povo temeu, o monte tremia, fumegava, aquela nuvem escura, Deus falando, o povo aterrorizado, não fala com nós, fala com Moisés, né? E poucos dias depois, o que eles estão fazendo? Estão adorando um bezerro de ouro, estão falando que é festa para Yahvé. Provavelmente no contexto aqui, olhando, analisando, a gente vai ver, eles fizeram até orgia como se estivesse adorando um Deus qualquer, um Deus pagão. Está entendendo o tamanho da gravidade? Poucos dias que a aliança foi feita, eles quebraram. Vamos analisar isso daqui. Então, apesar de serem libertos, eles estão presos aqui, ó. Mentalidade de escravo. Muitas vezes Deus já nos libertou, mas a nossa mentalidade continua de escravo. É aquela frase de praxe, né, de pregador. É fácil Deus tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro do coração do povo, né? Aí demora mais um tempo, aí leva mais um trabalho para Deus tirar o mundo do coração do crente depois que tira o crente do mundo. Então vamos analisar isso aqui. Perceba que eles vão dizer assim, ó: este Moisés, primeiro, versículo 1, Moisés demorava para descer do monte. E aqui é um problema, porque o pecado deles nasce então do quê? Da impaciência. A maioria das quedas, dos desvios, dos pecados nasce da impaciência. Você sabia disso? A impaciência de receber uma bênção, uma cura, um milagre, a impaciência de ouvir uma resposta de Deus, a impaciência de ver algo andar, algo dar certo, a pessoa vai e chuta o balde. Então o pecado deles nasce da impaciência. Reuniram-se em volta de Arão, na outra tradução diz acercaram-se. Dá a intenção, dá a entender de que eles se reuniram de forma intimidadora. Imagina ali todos os líderes do povo se reunindo ao redor de Arão. Moisés está no monte, Arão está ali assustado, e Arão não é Moisés. Tem gente que não nasceu para ser Moisés, tem gente que não nasceu para ser líder. Eu mesmo não me vejo com capacidade de liderança nenhuma. Uma coisa é pregar, uma coisa é você ser usado por Deus, outra coisa é você cuidar de vidas. Eu vi uma palavra hoje falando isso. O ministério que mais precisa na igreja, que está em falta, é de pessoas que sabem cuidar de vidas, sabe sentar, ouvir o problema da pessoa, orar a respeito, dar um conselho. Então cuidar de vidas não é fácil. Arão não é Moisés. Arão fica assustado e Arão vai ceder para agradar o povo. E a partir do momento que ele cede para fazer a vontade do povo, em vez de permanecer fiel a Deus, perceba que o povo nem glorifica a Deus. O povo diz: este Moisés que nos tirou do Egito. Não foi nem Deus mais que tirou, foi Moisés agora. Este Moisés que nos tirou do Egito. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Moisés está no monte, está demorando para descer. Da mesma forma, Cristo, alguns pensam que está demorando para voltar, então posso dar uma desviadinha, né? Às vezes essa desviadinha causa consequências para o resto da sua vida se não ceifar a sua vida no mundo. Então, está demorando para descer, né? Vamos adorar da nossa forma, vamos viver do nosso jeito. O povo viu que Moisés demorava. Eles vão dizer para Arão: faça para nós deuses.
eles vão quebrar o primeiro e o segundo mandamento que eles ouviram no Sinai, o Sinai fumegando, tremendo, aquela nuvem de glória por cima. Eles vão desobedecer logo o primeiro e o segundo mandamento, vão fazer imagens de deuses e vão adorar outros deuses. Perceba que Arão vai dizer para ele: tirem as argolas de ouro. Eu vou correr para a gente conseguir cumprir. Tirem as argolas de ouro. Eles vão tirar os seus brincos, suas argolas, seus objetos de ouro, e eles vão ofertar para construir um ídolo. Tem gente que não oferta na igreja, mas oferta para construir ídolo. Você sabia disso? Não oferta na igreja, mas na época da idolatria gastava dinheiro com bebida, com droga, com prostituição, com balada, com tudo que não presta. Não dá oferta para o tabernáculo, mas dá oferta para o bezerro de ouro. Olha, dá uma mensagem isso aí. Não oferta para o tabernáculo, mas oferta para o bezerro de ouro. É o tema da mensagem de hoje. Vai sumir os glórias da igreja. Eita Deus. Está entendendo? Então eles tiram os brincos e eles vão ofertar. Arão trabalha o ouro com uma ferramenta, com um buril. Ele usa o que ele tem nas mãos para idolatria. E vai dizer assim: são estes, ó Israel, os seus deuses. Essa frase é a mesma frase usada por Jeroboão, rei de Israel do norte, em 1 Reis 12, 28. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, para a gente cobrir esse capítulo. Jeroboão, para o povo não ir para o templo de Jerusalém adorar a Deus, o que ele faz no reino do norte, porque o reino está dividido? Ele constrói 2 bezerros, foi logo dobrado, não foi nenhum que nem aqui. Ele constrói 2, ele põe um em Dan, o outro em Betel, e ele fala a mesma frase: pecado tem a mesma cara. Estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então é interessante que no Egito, o deus egípcio Apis era representado por um touro. Provavelmente os escravos hebreus trabalharam nessas casas, construindo tijolo, construindo esses templos, onde eram mumificados, embalsamados, empalhados, esses touros em homenagem e reverência ao deus Apis. Então, para o povo fenício, também eu me recordo aqui, para o povo fenício, o Baal era representado por um touro. Então era comum na época os deuses serem representados, alguns deuses, serem representados por animais, inclusive o touro como Apis e como Baal para os fenícios. O que eles estão querendo? Eles estão querendo um sinal visível da presença de Deus. Esse é o problema de muito crente místico hoje em dia, Ele quer um sinal visível da presença de Deus. Na casa dele tem que ter lá uma arca da aliança ou uma mezuzá, nada contra. Se você me der uma para mim, eu levo para minha casa e coloco lá, eu gosto. Mas eu sei que isso não tem nada a ver com a presença de Deus. Então é interessante que eles querem um sinal visível da presença de Deus. Então, como Moisés está lá em cima, a gente não sabe o que aconteceu, a gente tem paciência, a gente não quer esperar, e é a raiz de todo pecado. Então, eles nessa impaciência mandam construir um touro, um sinal visível da presença de Deus. No versículo 5, vê aí o versículo 5, Arão edificou um altar. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro. Ainda não foi construído o tabernáculo, tá? O projeto ainda está sendo construído. Só que aí Arão constrói um bezerro de ouro e constrói um altar para sacrificar diante do bezerro de ouro. E ele vai dizer assim: amanhã, versículo 5, amanhã, olha isso, tem altar, tem o ídolo, e amanhã haverá festa ao Senhor. Tem festa e tem culto. Vê se não é um culto isso. Tem altar, tem festa e tem um Deus. Só que está tudo errado e eles estão fazendo festa. É que nem Davi com 30 mil de Israel trazendo a arca da aliança para Jerusalém, numa carroça de boi, tudo errado, e eles fazendo uma festa enorme. Aí Deus fulmina usar para mostrar: vocês estão fazendo festa, mas está tudo do jeito errado. Você sabia que eu posso fazer a coisa certa com a motivação e do jeito errado? E isso é um perigo tremendo, e a gente vê isso na Bíblia. Eu posso orar é a coisa certa, sim ou não? Mas eu posso fazer com a motivação errada. Tiago diz: vocês pedem para satisfazer os seus próprios desejos carnais, por isso vocês não recebem. Jejuar é coisa boa? Sim, eu posso fazer da forma errada. Jesus vai dizer para os fariseus que eles jejuam, eles fazem questão de mostrar para todo mundo que estão jejuando, deixa a cara batida ali, porque eles querem as glórias dos homens.
Está entendendo? Ofertar é a coisa certa, sim ou não? Sim, mas eu posso ofertar com a motivação errada. Quando eu quero ofertar para mostrar para alguém que eu oferto, para alguém ver ali, olha, ele é um membro que oferta, olha o tamanho do valor que ele deu para contribuir. Você está fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Quer mais uma para encerrar? Pregar é a coisa certa, sim ou não? Sim, mas Paulo diz que alguns pregavam por inveja. Eu posso orar com a motivação errada, jejuar com a motivação errada, pregar com a motivação errada, ofertar com a motivação errada. Eu posso viver dentro da igreja 30, 40, 50 anos com a motivação errada, não ajudando a pôr ninguém para dentro, mas colocando um monte de gente para fora. Você está entendendo como eu posso fazer a coisa certa com a motivação e do jeito errado? Eles estão fazendo festa, tem culto, tem altar, mas está tudo errado. Deus diz para Moisés, versículo 7, eu vou correr, meu Deus. Deus diz, o seu povo se corrompeu. Deus não está nem querendo dizer meu povo, Deus diz, o seu povo se corrompeu. No hebraico aqui literalmente está escrito, estragou tudo. Teu povo estragou tudo. Tem muita gente eu vejo chorando, reclamando, ai, Deus não faz na minha vida, ai, eu estou de braço cruzado, estou esperando, eu vejo lá no trabalho, estou esperando Deus agir, Deus já me mostrou, tá, mas às vezes Deus já queria ter feito há muito tempo, mas é a pessoa que estragou tudo, e ela não quer voltar atrás, reconhecer e se humilhar diante de Deus. Estragou tudo. Farei de você, versículo 10, eu disse, farei de você uma grande nação. A gente podia estar falando aqui da descendência de Moisés em vez da descendência de Israel, porque Deus queria fazer de Moisés um patriarca. Deus disse para Moisés, eu mato todo mundo e faço de você uma nação. Deus, ele é onisciente, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que isso não ia acontecer. O que ele está fazendo? Ele está testando Moisés. E qual é a motivação de Moisés, já que a gente está falando de motivação? A motivação dele é a motivação correta. Ele vai falar, não, Deus, o que seus inimigos vão pensar? Você tirou seu povo do Egito, não conseguiu sustentar no deserto, matou todo mundo. Então perceba que Moisés vai argumentar com Deus. Moisés intercede dos versículos 11 ao 14. E a Bíblia diz, no meio da revista e corrigida, que Deus se arrependeu. O que é isso? A gente já viu várias vezes isso em Gênesis. Isso é um antropopatismo, é atribuir a Deus um sentimento que é humano. Essas palavras difíceis, antropomorfismo e antropopatismo, é quando eu atribuo antropos, coisa humana, homem, antropos, eu atribuo a Deus sentimentos e atitudes e comportamentos que são do homem, para a gente entender o que aconteceu. Então não é que Deus se arrependeu, a Bíblia diz que Deus não erra nem se arrepende. Quando diz assim que ele se arrependeu, ele está mudando o curso da ação dele. Se fosse uma pregação, eu diria, fala para o irmão do seu lado, a tua oração pode mudar o curso da ação de Deus. A tua oração pode mudar o curso da ação de Deus. Deus ia trazer um juízo contra alguém, você intercedeu, mudou o curso da ação de Deus. Está entendendo? Deus ia trazer um juízo, você orou, intercedeu, Deus veio e traz uma bênção, você mudou o curso da ação de Deus. Deus foi pego de surpresa? Não, mas ele se agrada de ouvir a tua oração e de responder a oração da tua igreja. A tua oração pode mudar o curso e alterar o juízo de Deus. O questionamento que fica central é, será que a gente temos colocado bezerro de ouro no lugar de Deus? O povo de Israel colocou um bezerro de ouro no lugar de Deus e preparou o culto. Será que nós, como igreja evangélica brasileira, temos levantado bezerros de ouro? Tem gente que só vai se o pregador for famoso, só vai se o cantor for famoso. Vai para show, vai para estádio, vai para isso, vai para aquilo. Essas coisas não mudam ninguém. Quando a gente tira Deus do centro e coloca um bezerro de ouro, a gente vai em busca do homem em vez de ir em busca de Deus. Você está desagradando a Deus. Será que nós temos colocado bezerro de ouro no lugar de Deus? Tudo que ocupa o primeiro lugar no meio do teu coração se torna um ídolo e um bezerro de ouro. Se eu colocar o Corinthians, deixei de pregar, deixei de cultuar, de adorar a Deus porque teve jogo do Corinthians. Eu estou colocando o Corinthians, o meu time de futebol, acima de Deus. Se tornou um Deus na minha vida e um bezerro de ouro. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida se tornou um ídolo no seu coração e deve ser arrancado do teu coração e da tua vida. Então perceba isso. Moisés, ele quebra as tábuas. E ao quebrar as tábuas é o símbolo da aliança sendo quebrada pelo povo. É interessante que ele reduz aquele bezerro de ouro a pó e dá de beber para o povo. Esse texto é forte, né? Mas anota aí, Números capítulo 5.
Eu não vou ler porque a gente tem 8 minutos. Números capítulo 5. O que trata Números capítulo 5? Era o teste da esposa infiel. Era dado ali água para a terra, ali, se eu não me engano, pega do chão do tabernáculo. Era proferida ali uma palavra pelo sacerdote sobre uma mulher que tinha suspeita sobre ela de ser infiel. Se ela fosse infiel, aquela água ali com a terra ali do chão, ela ia se tornar uma maldição. E aí Moisés pega, vê se a imagem é a mesma, pega o bezerro de ouro, moe, transforma em pó e dá para o povo beber, porque Israel é a esposa de Yahvé, e a esposa de Yahvé foi infiel. Então Moisés pega o ídolo, moe e dá para eles beber. A ideia é a mesma. Arão então no versículo 22 vai fazer o que eu chamo de transferência de culpa. A gente viu aqui em Gênesis a transferência de culpa nas aulas de Gênesis. Chegam para Adão, Deus fala para Adão: o que você fez? Ele fala: foi minha mulher que tu me deste. Põe a culpa na mulher e em Deus de uma vez só. Aí chega na mulher: o que você fez? Foi a serpente que me enganou. Caim mata Abel. Deus chega em Caim: cadê Abel? Caim diz: sou eu o guardador do meu irmão? Nas entrelinhas Caim está dizendo: quem tem que guardar e proteger ele é você. Caim está falando para Deus. O que é isso? Transferência de culpa. A pessoa que transfere a culpa para o outro ou para Deus, em vez de se arrepender e buscar o perdão de Deus, ela não cresce, ela não muda, ela não avança. Tem gente que está paralisado há 10 a 20 anos, porque não entendeu que tem que reconhecer os seus próprios erros, se arrepender, buscar o perdão de Deus e mudar a sua mentalidade. Aí fica transferindo a culpa: foi o meu pastor, foi a minha pastora, ai mas me feriram, ai foi minha esposa, ai foi meu marido, ai foi isso, foi aquilo. Deixa de transferir a culpa. Até para Deus as pessoas transferem. Conheço gente que está assim: ai, quando Deus quiser fazer, Ele faz, foi Ele que permitiu tudo isso. Você está transferindo culpa para Deus. Arão vai fazer transferência de culpa. O que vai dizer? Este povo é propenso para o mal. Olha que interessante. Joguei no ouro, saiu esse bezerro. Parece que saiu de uma forma miraculosa, né? Eu só joguei o ouro lá, saiu um bezerro, ele vai falar. Aí nos versículos 27 e 28, a tribo de Levi se põe ao lado do Senhor, e a maldição é revertida em bênção. Por quê? A gente viu aqui no estudo de Gênesis, que em Gênesis capítulo 49, versículo 7, Jacó, abençoando seus filhos, vai dizer: maldito seja Levi, te espalharei em Israel. Tinha uma maldição sobre Levi. Mas por a tribo de Levi se posicionar do lado de Deus nessa questão, agora eles cuidarão do tabernáculo e ajudarão os sacerdotes. Eles são consagrados à obra de Deus, como a tribo ali levítica sacerdotal. Eles vão ajudar no tabernáculo. Então tinha uma maldição, mas agora se transformou em bênção. Deus, ele é especialista em transformar tristeza em alegria, morte em vida, maldição em bênção, para a glória do nome de Jesus Cristo. Aquilo que era maldição, Deus transformou em bênção. Nos versículos 30 ao 32, Moisés quer fazer propiciação. Olha como é que está escrito lá, ó. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora subirei ao Senhor e talvez possa fazer. Na Nova Almeida diz: propiciação pelo pecado de vocês. Propiciação é feito pelo sangue de Jesus Cristo no Novo Testamento. Propiciar é aplacar a ira. Deus não está irado comigo e com você, apesar de sermos pecadores, porque a gente crê no poder do sangue de Jesus Cristo como propiciação sobre as nossas vidas. Ela aplaca a ira de Deus. Moisés quer fazer. Ele diz no versículo 32, ó: perdoa o pecado do povo, senão me risca do livro que você escreveu. Moisés está querendo dar a vida, fazer propiciação, aplacar a ira de Deus. Em Romanos capítulo 9, versículo 3, Paulo vai dizer que desejava ser amaldiçoado se isso resultasse na salvação do povo de Israel. Mas Moisés não pôde morrer e ter o nome riscado no lugar do povo. Paulo não pôde ser amaldiçoado no lugar do povo. Mas Jesus Cristo, ele se fez pecado. Ele não tinha pecado, mas se fez pecado e maldição em nosso lugar. Morreu naquela cruz pelo meu e pelo teu, no meu e no teu lugar, pela minha e pela tua vida. Ele vai dizer: me risque do teu livro. No Antigo Testamento, Salmo 69, verso 28, vai tratar sobre o livro da vida. No Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 20, os apóstolos vêm todos felizes. No seu nome os demônios, foram expulsos.
todos felizes por aquilo que Deus fez através deles. Aí Jesus diz: não se alegre por causa disso, antes se alegre porque vosso nome está escrito, está rolado nos céus. Traz a ideia também de um livro com o nome dos salvos escrito. Filipenses capítulo 4, versículo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Filipenses capítulo 4, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 5 vão trazer essa ideia do livro da vida. Provavelmente esse conceito nasce porque toda cidade tinha um livro no Antigo Oriente com o nome dos cidadãos. Se você é excluído como cidadão, seu nome é riscado e apagado. Só quem é cidadão da cidade tem um nome ali arrolado, um nome ali escrito. E eu e você somos cidadãos do reino dos céus. Por isso que o nosso nome está escrito no livro da vida. Na hora que chegar lá na porta, fica tranquilo. Se você crê e entregou sua vida para Jesus Cristo, o teu nome está lá escrito. Você tem acesso, você é cidadão do reino dos céus. Então, o interessante que fica, para a gente encerrar aqui, o interessante que fica é não moldar um Deus à nossa própria vontade, mas deixar Deus te moldar. Repita comigo assim: não queira moldar um Deus. Deixe Deus te moldar. Amém? O ensino central deste capítulo é esse: não queira moldar um Deus. As pessoas estão por aí querendo moldar um Deus da forma que elas querem. Verdade, Jesus. Os terapeutas que tratam de dependência química, nada contra, tudo bem. Eu já fui dependente químico e eu sei, por isso que vou dizer isso. Tem um livro de Narcóticos Anônimos que a ideia é que você crê no seu poder superior, da forma que você o entende. Aí a pessoa cria um Deus da forma que ela aceita, da forma que ela quer. Aí tem gente por aí moldando um Deus que não existe, um Deus que aceita adultério, um Deus que aceita o pecado, um Deus que gosta de tudo que não presta. Não queira moldar a um Deus de acordo com o seu entendimento, mas deixe Deus te moldar como barro nas mãos do oleiro. Amém? Vamos fazer uma breve oração e encerrar. São exatamente 6 horas da noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, fiel e verdadeiro, Pai, na Tua presença, Senhor, meu Deus, nós lhe agradecemos, meu Pai, por esta hora de meditação, de reflexão acerca da Tua palavra, meu Pai, nós te agradecemos. Escreve este capítulo, Pai, escreve esta palavra na tábua dos nossos corações, que nós deixemos, Pai, o Senhor nos moldar a cada dia, Senhor, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias que doer, Pai, que nós deixemos as Tuas mãos santas nos moldar, nos capacitar, nos ensinar, Pai, a todo momento. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, desde já eu lhe peço pelo culto, Pai, toma em Tuas mãos cada vida que aqui adentrar, receba o louvor e a adoração a Ti entoada, que suba a Ti, Senhor, como uma oferta suave e agradável às Tuas narinas, Pai, cura, liberta, exorta, edifica, consola, Pai, sara, salva, Pai, faz a Tua vontade, faz o Teu querer em nosso meio, Pai. Continua, Senhor, meu Deus, nos dando crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o meu pedido, Senhor, é que a gente venha conhecer mais e mais o Teu Filho amado Jesus Cristo, porque em conhecer a Jesus Cristo e a Sua palavra está a verdadeira cura, a verdadeira libertação, a verdadeira salvação, Pai. Em conhecer o Teu Filho amado, a Tua presença e a Tua verdade, Pai, nos enche do Teu Santo Espírito, nos enche da Tua palavra, fala conosco, Pai, a todo momento, nos ensina o caminho que devemos andar, Pai, abre o nosso entendimento para receber a cada dia a Tua palavra, e continua nos alimentando do Teu pão do céu, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.